Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da LM. Aqui você sabe, seu canal jurídico contábil, sempre com um baita entrevistado ou uma baita entrevistada. E hoje, uma entrevistada, a doutora Cristiane Almeida, advogada da parte administrativa e trabalhista, né? Tenho muita honra, porque a doutora é minha cliente e há muito tempo, também amigona, parceira aqui da LM. Então, bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigada pelo convite. Eu que estou muito honrada de ter conseguido estar aqui, né? Depois de tanto tempo e acompanhando o teu trabalho há tantos anos. É uma honra para mim ter sido convidada. Coisa boa. E hoje a gente vai falar sobre um fato aqui muito importante, apesar que todos os nossos assuntos aqui são super importantes, né? Mas é que é algo, eu falo importante, porque muitas empresas, né, doutora Cris, ainda estão, vamos dizer assim, ou desavisadas ou achando que isso não é tão importante, que é a NR1, tá? Então, hoje a gente vai desmistificar isso, falar o que é, qual é a importância, se realmente é necessário. Então, vamos começar, né? O que é essa tal NR1? Pois então, a norma regulamentadora 1 teve uma alteração bem importante, Claudinha, que começou agora na terça-feira, a vigência dela, dia 26, tá? Bem Ela recente. ficou um ano em espera, teve a sua aplicação suspensa, justamente para que as empresas pudessem se adaptar. E agora ela está em pleno vigor, como eu digo, em pleno vapor, e as empresas já podem ser penalizadas pelo seu descumprimento. E o que foi essa alteração? Essa alteração foi na questão de incluir a questão psicossocial, né? Os riscos psicossociais do labor de cada uma das atividades empresariais. Porque a gente tinha as questões ergonômicas, as questões químicas, biológicas, que as empresas tinham que ter os equipamentos de proteção individual, cumprir a norma regulamentadora, mas a questão mental, psicossocial não tinha critérios definidos pelas empresas. E agora foi incluído esses riscos psicossociais nos projetos, né, das empresas, nos programas de riscos ocupacionais das empresas. E isso se deu por quê? Por conta do boom nos afastamentos previdenciários em razão de doenças como burnout, como depressão, como ansiedade. Então, os empregados estavam ficando doentes. E aí se verificou um recorde de afastamentos junto ao INSS, que levou o Ministério do Trabalho e Emprego a, temos que tomar medidas para implementar maneiras de evitar que esse funcionário adoeça em razão de uma organização da empresa, né? Porque, óbvio, a gente aqui não está visando, as pessoas têm os seus problemas diários, cotidianos, que geram, muitas vezes, doenças mentais e doenças psicológicas. Mas o que a NR ela vem como um parâmetro para evitar que o funcionário fique doente em razão do trabalho. Sim, as e pressões, a partir né? dali gera afastamento previdenciário, que aí, claro, o governo está preocupado porque é ele que paga a conta, mas também gera ações indenizatórias que a gente vê todos os dias na Justiça do Trabalho, um empregado entrando, pedindo uma indenização por doença ocupacional, em razão de assédio moral, em razão de metas abusivas, em razão de pressão incompatível, de linguagem ofensiva. Então, assim, essa NR agora, com essa implementação, ela visa com que as empresas respeitem, escutem e tratem a doença psicológica como algo a ser prevenido. Então, com essa mudança agora, as empresas vão ter que adaptar os seus programas de risco a mapear o que está causando e aumentando o estresse dentro do ambiente de trabalho. E como difícil, né? Porque além, né, de ter essas metas rigorosas da empresa, enfim, a empresa vai ter que começar a supervisionar os próprios colegas, né? Porque quem vai fiscalizar, né, todos esses regramentos é um gerente, por exemplo, né? Mas se esse gerente for rigoroso com o seu funcionário subordinado,
Então, o que vai acontecer? Vai ter que ter um supervisor do supervisor, vamos dizer assim. Digamos assim, o que eu vejo muito, tá? O dono, o sócio, ele não quer se preocupar com o operacional. Então, ele contrata o seu alto escalão de diretores, gerentes para lidarem com isso, né? Isso nas maiores empresas. Porque nas pequenas empresas, é o próprio dono que está ali no dia a dia, passando as demandas, acaba se tornando mais fácil, né? Mas, assim, quando tu é empresário, tu tem que criar canais. E canais que cheguem. Então, uma ouvidoria efetiva e isenta. Por quê? Porque tu não tá livre de ter um gerente assediador. E isso tem que chegar e não pode tu esperar que seja o teu próprio gerente que vai te passar, que tá cobrando rigorosamente. Então, se uma empresa já tiver com programa de compliance, já tá com meio caminho andado, porque já tem um canal de denúncia, né? Uma das iniciativas que a gente aponta enquanto advogado trabalhista preventivo, no meu caso, tanto na área administrativa, que eu atuo junto a conselhos de fiscalização profissional, que são autarquias, como empresas privadas, né? Então, eu peço assessoria nessas duas esferas. Em ambos, se aplica a NR1. Por quê? Porque a NR1, ela se aplica para todas as empresas, público ou privadas, que tenham funcionários regidos pela CLT. Então, sendo seletista e estando vinculado ao INSS, regime de previdência, se aplica a NR1. Então, independente de ter as suas carreiras próprias, né? O regime seletista, é a carteira de trabalho, se aplica a NR1. Então, assim, em ambos a gente vê dificuldades distintas. Por quê? Porque existe o poder do empregador. É óbvio que tu não precisa, e nem é dever, tu ter que, por conta da NR1, agora eu tenho que aceitar tudo do meu funcionário. Com medo de que, vão me acusar de assédio. Não, só que tu precisa ter um regulamento definido. Entendi. E é nisso que as empresas pecam. Elas iniciam as suas atividades, elas não têm normas, e elas não têm fluxos, e elas não mapeiam os processos, e elas não emitem ordens de serviço claras. Então, acaba que tu não tendo esse histórico documental e tendo esse fluxo, né? Tu fica, digamos assim, sensível, vulnerável a sofrer uma ação. E tu vai ser responsabilizado por um ato que talvez tu nem saiba. Por quê? Porque tu não tem uma ouvidoria ativa, tu não implementou o compliance. Exatamente. Uma das coisas que a gente sempre indica é: contrata uma empresa, implementa um compliance, tem as tuas normas todas por escrito, os teus canais. Qual é se digamos, o próprio recursos humanos está cometendo abusos, tu tem que ter o plano B, digamos assim, todo ele delineado. E principalmente, claro, para que todos os teus funcionários entendam. Não adianta tu criar normativas com uma linguagem que, infelizmente, o teu operário não vai entender. Não, ou então criar aquelas normas, né? Que fica naquela salinha do cafezinho, que tem aquele livrinho de norma que fica em cima do armário, que nunca ninguém leu, né? É verdade. Então, eu tava até falando no outro vídeo também, quando eu dava aula de compliance, né? Eu dizia que uma das coisas bem legais, assim, em vez do RH ficar colocando no contra-cheque, feliz aniversário, né? Quer dizer, ou bota a data festiva, enfim, coloca uma cláusula das normas. Então, a cada mês, o funcionário vai ler, por exemplo, uma cláusula da norma. Quando chegar no final do ano, tem 12 normas que já consta ali. Então, por exemplo, se a empresa ela for acusada que não está cumprindo a NR1, ali ela já tem uma prova. Entendeu? Então, isso que eu acho interessante é a organização, a gestão. É difícil? Claro que é difícil, mas até porque é algo novo. Claro, o compliance não é algo novo, mas a NR1 é algo novo, né? Que não deveria ser, né? Mas é novo e para regulamentar mesmo, né? Essa comunicação. Eu acho assim, que tem pressão das empresas, mas eu acho que o pior das empresas é a comunicação violenta. Eu também acho. Sabe? Eu acho que as pessoas, elas... Para começar, não é nem só a comunicação violenta, é a falta de comunicação. Também. Parece que tu, por ter um cargo hierarquicamente abaixo, tu não merece
saber o que está acontecendo no teu órgão, na tua instituição, né? Então, eu percebo, além dessa comunicação de uma forma que a gente não deveria tratar ninguém, ainda a falta de... E aí, às vezes, tu tá sendo cobrado de uma norma que tu sequer foi comunicado corretamente de que ela foi implementada. Então, assim, uma das questões que a NR1 coloca é, além de tu criar o programa, ou seja, o programa de gestão de riscos, então, ali começa que dentro do PGR, além de ver riscos econômicos, químicos, biológicos, tu vai ter que verificar, a empresa contratada para fazer o PGR, ela vai ter que verificar os riscos de doenças psicológicas mentais, né? Então, tu vai ter que ver todos os riscos. Então, essa empresa vai ter que mapear o que está causando esses afastamentos e quais são os pontos nefrálgicos que a empresa tem que se atentar. Só que numa segunda etapa, o PGR tem que propor planos de ação. E o que o Ministério, nas fiscalizações, vai verificar? Tá, vocês mapearam corretamente os riscos e qual foi o plano de ação para mitigar esses riscos? Porque risco zero nunca vai existir. Porque são pessoas. São pessoas. Claro. Um dia tu não tá num bom dia, tu acaba descarregando no teu colega e isso vai acontecer. Mas qual é o plano de ação se isso acontece? Quais são as medidas que direto vão ser tomadas pela empresa para resolver aquela situação? E esse plano de ação é muito importante. Então, acaba que a responsabilidade da empresa vai passar por contratar uma boa empresa para fazer esse programa, né? Porque a gente vê, infelizmente, ainda hoje, tu contrata um copia e cola, o teu PGR, a empresa não vai para dentro da tua organização verificar efetivamente como que estão os processos e o que a falha nesses processos gera de riscos. Então, vai ter que ter um cuidado maior para organizar esse teu programa e depois qual é o plano de ação. E uma coisa que a empresa vai ter que cuidar é que ela vai ter que ler. Porque, às vezes, cumprir. Tá aqui o PGR, entregou para o RH, tá aí o plano de ação. Claro. Plano de ação diz A, B, C e tu não implementou nada. E aí vai começar a ter um afastamento previdenciário, tu vai ser fiscalizado e tu não tem como provar que tu implementou nada que foi indicado para ti. A minha preocupação, eu acho, é bem essa, sabe? Porque tem que ter a NR1, tá? Todo mundo vai implantar, e como tu disse, muitos desavisados com copia e cola, com mau profissional, uma má contratação, né? E aí ela tem a NR1, né? Mas... Cumpriu. Só que não é assim. Aí o que vai acontecer essa empresa? Como contratou mal, né? Como a gente está dizendo. Aconteceu um trabalhista, né? O funcionário A falou que estava sendo assediado ou doença ocupacional, enfim. E aí a empresa chega assim, mas como assim eu tenho NR1? Eu cumpri, né? Exato. Exatamente. Que é a mesma coisa, se tu te recordar, nas questões de insalubridade anteriores, né? Que a gente via, faziam o PCMSO, o PPRA, indicavam uma série de implementações ergonômicas, de EPIs, as empresas nem liam. Aí, tu respondia uma reclamatória trabalhista em que tá lá pedindo grau de insalubridade em grau máximo de 40%. Aí o perito lá pegava o teu PPRA, o teu PCMSO e dizia, tá, mas tu não implementou esse tipo de luva que tá indicado aqui. Tu nem lia. O dono da empresa nem lia. Não fiscalizava, porque, assim, tem obrigações de empregadores e obrigações de empregados. Sim. A obrigação do empregado é usar o EPI que a empresa fornece. E ele pode ser penalizado pelo não cumprimento da norma. Mas se tu não fiscaliza, se ele tá com o capacete, se ele tá com a luva que tu forneceu, se ele tá com a bota que tu forneceu, como é que tu quer te isentar? O risco do negócio é da empresa. É da empresa, sempre é da empresa. E agora é exatamente isso. A NR1, ela estabelece as normas e ela vai servir de meio de prova na reclamatória trabalhista para penalizar a empresa por se comprovado que o plano de ação não foi implementado. Então, tu tem que ter uma robusta comprovação para que esse PGR e esse plano de ação sirvam como prova
de que tu fez a tua parte, enquanto empresa. Então, aqueles valores, por exemplo, que até então, né, de assédio moral, dano moral, né, que é aplicado na justiça do trabalho, que a gente sabe que são valores ínfimos, né, pelo que muito acontece, com agora essa implantação da NR1, esses valores vão ser mais vultuosos? Eu acredito que a gente vai ter elementos mais... Porque robustos para poder... Mais robustos, exatamente. Porque, assim, tu ficava muito na subjetividade. Sim, na testemunha. Na testemunha. É. Agora vai ter ali... Ser documentado mesmo. Documentado. Qual eram os riscos? Qual era o plano de ação? E eu implementei o plano de ação. E o reclamante, ele vai se valer de uma negligência e ineficiência da empresa para comprovar documentalmente, que era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade, enquanto atuante pró-reclamante, de provar que a empresa era negligente. Então, eu vou ter o canal, vou ser obrigado a ter um canal de denúncias, e eu vou ter ali o canal e eu vou ter como comprovar que a empresa se omitiu na resolução do problema, na implementação. Inclusive na rescisão indireta, né? Inclusive na rescisão indireta. E aí, eu entendo que os juízes vão ter meios de prova para realmente arbitrar valores condizentes com a negligência da empresa. Olha só. Tu fez o teu mapeamento de riscos, então tu sabia desses riscos. A empresa te mostrou os planos de ação, tu não cumpriu e tu gerou uma doença. E o próprio índice, né? Porque quando tu vai contribuir para o INSS na tua empresa, tu tem um grau de risco, né? Sim. Então, quando tu vai calcular o que a empresa paga de previdência, ela tem um grau de risco. Então, as empresas que têm menor grau de riscos pagam menos. O INSS, considerando o afastamento dos funcionários por doença, vai poder, inclusive, aumentar o grau de risco daquela atividade econômica. E aquilo ali também vai subsidiar os juízes para dizer, olha só, tu estava ciente, tu tinha essas obrigações, tu não implementou. Eu acredito que vai aumentar bastante, porque vai sair da subjetividade do meu colega vir depor que eu era assediado, do meu colega vir depor que eu tinha metas excessivas, porque aquilo ali vai estar documentado dentro de um programa, né? E conforme o tamanho da empresa, ele vai ter que ter, por exemplo, um psicólogo dentro da empresa? Não tem uma obrigatoriedade. Por quê? Porque até eu assisti alguns vídeos de psicólogas falando, o objetivo da NR não é um tratamento fornecer o tratamento para a doença, e sim prevenir que ela ocorra. Então, assim, uma das coisas que as empresas elas têm que entender é que não é atuar depois que a coisa o meu funcionário já está doente, então eu estou agora fornecendo um atendimento psicológico para ele, para um tratamento. Entendi, é preventivo mesmo. Ela visa evitar. Então, assim, as empresas desorganizadas, elas vão ter que se organizar. Por quê? Porque uma das maiores causas que o funcionário começa a se sentir não pertencente é a desigualdade. O meu colega não trabalha, passa nas redes, aí eu acumulo o meu trabalho e o dele, e ele que é promovido e eu não sou. Sim. Então, essa escuta ativa, esse programa de prevenção, ele vai, se ele fizer um bom trabalho de ouvir a organização, ouvir os funcionários, ele vai identificar esses pontos de desvalorização, de desmotivação, metas impossíveis, não recebimento de bônus ou prêmios porque colocaram a meta que nenhuma equipe conseguiria. Sim. Então, vai ir surgindo num programa bem feito, bem mapeado, todas as possibilidades de aumento de estresse, de aumento de doença. E aí vai caber à empresa fazer um plano de ação que realmente mitigue esses riscos. Aí sim, um psicólogo pode ser contratado por grandes empresas, sim, para que te dê um acompanhamento e consiga mostrar para a empresa que esse plano de ação não tá sendo bem desenvolvido. Olha só, eu continuo recebendo, porque a psicóloga ela tem dever de sigilo, então às vezes ela
né? Muitas vezes, por ser uma profissão regulamentada, ela tem mais condições do que a assessoria de RH de fazer esse acolhimento e essa escutativa. Então, é uma possibilidade que as empresas constituam um departamento de psicologia dentro das suas organizações, para essa escuta mais sigilosa, né, mais sincera, e para que ela possa, daqui a pouco, desenvolver um planejamento, um plano de ação que realmente traga mais eficiência do que um departamento de RH daqui a pouco poderia te indicar, né? Mas treinamento, capacitação, isso tá ali, é evidente que a ANR pretende, né, a busca. Eu tava pensando, agora eu tava pensando assim, como as empresas sempre veem, né, o advogado, como também o perito contábil, o auditor, como um ônus, com essa NR1, ele vai ver o quanto, né, a nossa consultoria agora é essencial. Eu estava pensando isso agora. Então, é que não adianta, né? Para a empresa, muitas vezes, contratar a gente, ela tem que sentir no bolso. É verdade. Né? A gente tem que falar a realidade, né? E agora vai sentir. Então, ela vai ter que se prevenir. Então, agora, tipo, eu não vou contratar a doutora Cris, vai ser um ônus, a Cláudia, enfim. Não, agora eu preciso. Eu preciso para evitar um valor bem maior para me pagar no futuro. O custo vai sair mais baixo. E a palavra que eu traduzo a NR1 é essa prevenção. É esse cuidado, sabe? É tu garantir para o empregado um ambiente saudável. Onde ele possa se desenvolver, e aí eu volto ao que eu disse anteriormente, não é deixar por medo de uma ação de assédio o empregado simplesmente não trabalhar, fazer o que ele bem entender. Não, mas o empregado ele vai estar ciente das obrigações dele, de uma forma respeitosa, mas com fluxos mapeados, com ordens de serviço claras, com treinamentos e capacitações, com essa escuta ativa. Então, assim, o empregado, ele tem as obrigações dele, né? Que estão lá previstas na legislação, e que, inclusive, podem gerar uma rescisão por justa causa, num caso de descumprimento. Então, ele tem as obrigações, mas ele vai estar se sentindo pertencente, porque ele vai estar sendo ouvido. Ele vai poder pontuar, olha só, tá excessivo. Olha só, tá sendo uma linguagem imprópria. Eu não tenho que ser tratado assim. Então, tendo essa escutativa, eu acho que vai ser um momento das empresas pensarem assim, é melhor eu prevenir. Que finalmente a gestão de pessoas, né, no RH, finalmente o RH ele vai ser tratado como deve ser tratado, né? E contratações, porque o RH hoje em dia, todo mundo acha que é RH, né? As empresas, é burocracia, folha de pagamento, cartão de ponto, demissão e admissão. É muito mais, né? E a gente sabe que uma boa gestão de pessoas na empresa, quando tem a demissão, é uma demissão sem litígio, né? De repente, às vezes, não vai ter causa trabalhista, né? E também as promoções, né? Nas empresas, enfim. A escuta, como tu falou, muito importante, né? Gestão de pessoas. E eu sempre friso, teve um vídeo, agora não lembro qual que foi, acho que foi com o Pedruzzi Bonorino, advogados, que eu comentei, que a gente estava falando sobre o preventivo. É trazer esse diretor de RH para a mesa de negociações com os outros CEOs da empresa, né? Porque a gente fala mesmo, a empresa ela sempre valoriza as vendas, né? Não valoriza o setor contábil, né? Muitas vezes também não valoriza o jurídico e muito menos o RH da empresa, né? E são setores que tem que estar abraçados, o RH, o jurídico e o contábil, né? Porque com tudo isso a gente vai evitar, né, esse passivo, né, que a gente sabe que tem empresas que estão com passivo, estão prontas para estourar e nem sabem, né? E tu sabe, Cláudia, é bem isso que tu disse, desse diálogo, dessa construção conjunta, cada um, né, com as suas expertises, né, porque as principais causas de reclamatório, uma é esse tratamento. Muitos clientes que eu recebo no escritório é pelo desaforo, por incrível que pareça. Nunca botei empresa nenhuma na justiça, doutora, mas eu fui tão desrespeitado, eu fui tão humilhado. E a segunda é cálculo mal feito, né? Sim. Não sabe calcular, aí paga errado, hora extra, paga errado. A empresa de assessoria contábil, né, ela é
tem que estar junto com o jurídico. Por quê? Porque o jurídico, ele sabe a questão das normas, mas analisar se o contra-cheque está pagando corretamente de acordo com o acordo coletivo ou com a convenção coletiva, se todos os benefícios lá estão sendo corretamente pagos, isso é o preventivo trabalhista que te diminui o número de demandas trabalhistas, porque eles se falam. Aí o colega que saiu entrou lá e disse, olha, não calcularam corretamente meu adicional noturno porque eu fiz hora extra, pós o adicional noturno eles tinham que ter pago. Se tu não tem uma contabilidade que conhece as regras, conhece a legislação e que paga corretamente, reclamatório trabalhista. Claro. Se tu não tem um RH comprometido com o bem-estar dos teus empregados, em tratar eles e garantir que os gestores de cada área tratem corretamente as questões, uma das coisas que eu vejo muito quando a empresa é muito grande é a falta de isonomia. Então, eu tenho um gerente legal, eu tenho essas regalias. Eu tenho um gerente que é mais osso duro, eu não tenho, só que eu faço parte da mesma organização. Exatamente. E aí eu tenho uma reunião na escola e o meu gerente me libera e depois eu cumpro meia hora mais por dia e eu compenso aquilo ali, mesmo que não está previsto no acordo coletivo essa saída, ele tem essa flexibilidade, mas o meu não deixa eu ir na esquina comprar um remédio, que ele já quer que eu bata. Então, assim, o RH, ele integra todos os departamentos. E ele integra essas ações para que todos os empregados, independente do departamento que eles trabalham, eles tenham essa acolhida, essa escuta. Então, o papel, na minha opinião, essa união desses três setores junto aos CEOs, junto aos diretores, é imprescindível para que a empresa não tenha um passivo. E a gente já viu a empresa quebrar por reclamatório trabalhista. Não, e tu falou uma coisa bem interessante agora, porque às vezes a pessoa diz, trabalho na empresa A, né? Como fala. Mas como cada funcionário, cada gerente, diretor, enfim, o chefe desse, o chefe daquele, tem um jeito de ser, um é mais querido, o outro é mais arrogante, né? A gente sabe, né? É assim. Né? Desde que a gente foi pra escola, é assim, né? É verdade. Não adianta. Só que agora vai ter que dar uma educação para esses funcionários, vamos dizer assim. Vai ter, como tu falou, treinamento, palestra, vai ter que todo mundo ficar igualitário e todos têm que responder pela cultura da empresa, porque a empresa ela se perde mesmo nisso, porque vamos supor, a empresa vai crescendo, vamos supor que não é uma empresa muito grande, mas ela vai crescendo, saiu da mão do dono, né? E aquela cultura que aquele dono tinha, vamos supor, se perdeu. E ela ficou na mão dos funcionários, porque é assim. Aí se tem, como tu falou, um arrogante, um mais mole, o outro preguiçoso, enfim, né? Qual é a cultura dessa empresa, né? Por isso, compliance e as normativas claras. Porque quando tu tem um fluxo que ele vem de cima para baixo, ou seja, eu tô vendo que a minha empresa está crescendo, eu vou procurar um advogado, eu vou procurar uma assessoria de recursos humanos, eu vou contratar alguém, eu vou sentar e eu vou botar quais as regras eu entendo. Sim. Como eu quero que seja geridos meus funcionários. Quais são os fluxos que eu não quero que se percam. E eu vou escrever e o meu gerente, ele tem que seguir. Porque virou norma, porque virou regra. Sim. E aí a chance de se perder vai diminuindo. Não vai acontecer um caso aqui, mas daí são casos isolados que a própria Justiça do Trabalho vai verificar, entende? Por quê? Porque, a empresa não tem outras reclamatórias, a empresa cumpriu o plano de ações dela. Tu vê aqui, olha só, ela realizou treinamentos, cada norma que ela cria nova, ela chama os funcionários e ela explica como vai se dar, o prazo de implementação, a adaptação. Então, assim, ter este cuidado de não deixar ao vento, de comunicar ativamente. Olha, eu quero que vocês trabalhem assim. Ouvir os funcionários, mas isso não dá, porque olha só, do jeito que eu trabalho, o jeito que tem, sabe? E outra coisa também, doutrinar os seus gerentes de que terminou o expediente, a não ser que o mundo esteja caindo, o funcionário tem o direito ao descanso. Porque, querendo ou não, assim... Tu tá no sofá vendo uma TV e o teu chefe tá te mandando mensagem. Exato. E isso é uma das causas, sabe, que eu vejo de doenças mentais, é tu não ter esse tempo de desligar. Porque a tua chefia, ela tá o tempo inteiro te demandando
às vezes não é nem pela má intenção, é pra eu não esquecer. Aí ele manda assim, só pra eu não esquecer. Não é pra não esquecer. Sim. Anota tu no teu alarme pra te lembrar no dia seguinte que tu tem que fazer isso. No momento que tu manda pra pessoa, a pessoa já tá pensando naquilo. E aí ela não se desliga. E aí ela fica doente. Sim. Porque ela se sente o tempo inteiro pressionada a estar à disposição. E isso a gente vê muito, porque antigamente era o telefone de linha, então tu não tinha como ser encontrado. Tu tira o telefone. Agora o WhatsApp tá lá. O tempo inteiro. Então, as empresas terem esse cuidado e esse olhar e essa diretriz de que o funcionário ele tem o tempo de lazer, que se ela oferece o refeitório para o funcionário, aquele é um tempo de intervalo. Não é para sentar e tratar de reunião almoço, sabe? Então, são pequenas coisas que tu começa a conversar com os gestores e eles ficam assim, eu faço. E, às vezes, não tem nem a intenção de não permitir que o funcionário descanse. Às vezes, não tem essa diretriz que a gente que trabalha, e é meio cultural, né? Do pessoal do serviço sai pra hora do almoço e fica falando sobre serviço, né? Então, é um papo doentio. E o chefe vai junto e tá ali. E é um papo doentio, porque só fica naquilo, né? Exato. E tu não tira a tua mente. E aí, quando tu vê, tu tá doente. Quando tu vê, tu começa a ter uma síndrome de pânico pra ir trabalhar. Porque tu tá sempre... E aí, eu tenho colegas que trabalham em CLT que eles dizem que eles almoçam sozinhos. Porque assim, se eu vou almoçar, nem eu com o chefe, mas com o próprio colega, o colega fica falando mal do chefe ou mal do amigo, não sei o quê. Não, eu quero ali, tirar naquela 1 hora, tá eu comigo mesmo. Né? Se isola pra não como correr difícil, o risco. Difícil. E não é por mal, sabe? Muitas vezes não é por mal. Sim. É aquela coisa das preocupações que tu tem. E aí tu tá ali almoçando e tu lembra de uma preocupação. Olha, não deixa eu esquecer. E até porque a gente também tem que pensar isso. As pessoas que trabalham juntas, claro que elas dividem seus problemas pessoais, mas elas dividem mais seus problemas durante ali o expediente da empresa, porque eles não são família, eles são colegas de trabalho. Né? Então, o assunto mais afim que eles têm, o que é? É sobre o trabalho. É verdade. Tem isso também, né? É verdade. Mas me diz uma coisa, e essa NR1, ela tem um tamanho de empresa para ser implementado? Tem um número de funcionários X para ser implementado? Não. O que acontece? O que há uma liberalidade na norma é para apresentação do PGR, ou seja, o documento. Então, MEI, EPP, microempresa, elas estão liberadas de ter isso documental, mas elas têm, por exemplo, que ter o atestado de saúde ocupacional. Todo empregado contratado, ele tem que passar pelo exame periódico. Então, ela tem que seguir as diretrizes. Ela só tem liberado a apresentação documental. Assim como a gente fala, até tantos funcionários não precisa ter o registro documentado de ponto, a ANR, ela tem, na seção 18, se não me engano, a liberação dessas pequenas empresas, ou seja, de empresas que tem aquele capital, né, o lucro, para se enquadrar em EPP, ME e MEI, liberadas da documentação. Mas as diretrizes porque tem um documento que é a dispensa, DIR, se não me engano, dispensa de riscos ocupacionais, que a empresa, a MEI, preenche lá para dizer que não tem riscos ocupacionais na sua atividade comercial. Ela continua tendo que fazer essa declaração, mas ela não precisa, por exemplo, contratar uma empresa para fazer o programa de riscos. Ela é dispensada desse documento, mas ela não está livre de ser responsabilizada numa eventual demanda trabalhista e nem de pagar 15 dias de atestado. Todas as regras da CLT, a partir do momento que ela tem um empregado CLT, se aplicam a ela. A dispensa é na documentação, no caso, no programa de gerenciamento de riscos, que ela está dispensada na apresentação, no caso de uma fiscalização. Ótimo. Não, foi ótima essa tua resposta, porque, por exemplo, às vezes pode acontecer de uma empresa ser tão pequena que tenha só uma secretária. Exato. Ou ter só uma balconista, enfim, né? Tem várias... mas se é CLT, ela tem que se resguardar, seguir, garantir um ambiente saudável, né? Porque eu já vi, por exemplo, já tive clientes que ela era a secretária de uma médica e
era assediada e a médica não cumpria horário e não permitia que ela, né, fazia ela fazer jornadas, fazia ela atuar em desvio de função, então ela tinha que cuidar das redes, publicar vídeos, fazer artes, tudo era concentrado naquela secretária e toda a pressão para novos clientes, de captação de clientes, de entrar em contato, ela adoeceu. Entende? Mesmo sendo um consultório médico com um chefe e uma funcionária CLT. Então, tu vê que não tá no tamanho da empresa, e sim no comportamento. No seguir as diretrizes. Porque tinha uma só, mas essa uma só valia por 10, né? Valia por 10 e era cobrada por 10. Por 10. E ganhava por 1. E ganhava por 1. E não havia essa preocupação da empregadora em garantir aquele ambiente. Era um ambiente de exploração. E isso a ANR diz, independente do tamanho da empresa, as normas de prevenção as diretrizes da ANR tu tem que seguir, que é esse ambiente de qualidade e saber aonde estão os riscos de doença ocupacional. Isso as empresas vão ter que mapear. Mas então tá, então antes pra gente ir pro último bloco, então compartilhem com seus amigos esse vídeo, dá um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, porque é bem importante, né, doutora Cris, que a gente está falando sobre a NR1, algo meio jovem, né, para as empresas. A gente fala assim, a gente está comentando tudo sobre compliance, né, pessoas, por que vocês estão falando sobre compliance? Porque quem já tem o compliance, essa parte da NR1 vai passar assim, ó, bem tranquilo, mas não tal do compliance de fachada, né, compliance mesmo, né, então a pessoa tem o programa, que já tem o canal de denúncia, tá bem tranquilo, já tem seus funcionários saudáveis, né, vamos dizer assim, e com uma gestão de pessoas que faz as entrevistas, ele já está adequado no seu ambiente, porque às vezes acontece, né, que um funcionário, por exemplo, se formou agora, vamos supor, em direito, né, mas ele trabalhava no financeiro, e surgiu uma vaga lá no jurídico que o outro amigo falou, mas ele está ali frustrado, né, mas se a empresa já tem essa sacada, entrevista, porque a empresa que tem o compliance, ela sabe que esse funcionário se formou no direito. Então, ela tem que chegar e dizer, surgiu uma vaga no jurídico, tu tem interesse? Porque, às vezes, a pessoa está feliz ali onde ela está. Mas é obrigação da empresa chegar a esse funcionário e não o funcionário ter que provocar essa troca, né? Porque isso a gente vê muito, funcionário sempre provocando, será que eu posso trocar de setor? Isso já aconteceu quando eu trabalhava em CLT, há 500 anos atrás. Eu queria ir para o setor outro que eu achava o pessoal mais legal, gostava mais da matéria, e o pessoal simplesmente negava a saída, né? E não tinha uma explicação de te negar a saída, né? Tipo assim, uma birra, né? Não, esse funcionário tá aqui, vai ficar aqui. Se ele tá saindo daqui é porque não gosta da gente, né? Tem umas rivalidades, às vezes, nos próprios setores da empresa, né? Tem. E esse conhecer o que o funcionário está vivendo, porque se o RH ele não mantém uma proximidade, ele não consegue. Então, o compliance é muito importante, um RH preocupado, um RH realmente fazendo gestão de pessoas e não só contra-cheque e folha de pagamento, né? Então, um RH preocupado, focado. Eu trabalho com uma menina no RH maravilhosa. Ela se preocupa não só com a questão de qualificação, mas também o pessoal. Então, quando ela chega para te trazer um assunto, ela já chega com conhecimento completo. E isso te faz, né? Olha, ele entrou nível médio aqui no conselho, mas ele está fazendo direito. Então, se chegar uma oportunidade dentro do departamento jurídico, vamos acolhê-lo porque ele vai estar mais feliz trabalhando. E é bem isso que tu falou, sabe? Às vezes não, às vezes fez o direito por uma questão de conhecimento, de ter uma graduação, mas gosta do departamento administrativo onde trabalha. Mas se tu não ouvir o teu funcionário, tu não vai saber como ele está se sentindo. E é muito ruim tu estar num departamento se sentindo frustrado porque tu entende que tu tem uma capacidade maior. Maior, né?
E tu pode entregar mais para a empresa. E é bem o que tu falou. Porque é muito importante assim, ó. Hoje tá um pouco difícil, na verdade o turnover tá um horror, né? Mas o normal, até para essas empresas que tem os trainees, que vai crescendo, vamos supor, tu entra às vezes na empresa super jovenzinho, com 17, 18 anos, né? Alguns entram até como jovem aprendiz. E lá tu vai galgando. Então assim, ó, tu tava no pensamento que tu queria ser advogado, daqui a pouco tu foi para a área da TI, porque tu vai crescendo, isso é normal, né? É normal. Então, por que no momento que tu entrou, né? Tu entrou naquele setor porque era a tua capacidade. Só que, ao longo, tu foi te transformando, tu foi crescendo, tu foi crescendo na parte educacional, inclusive, né? E como pessoa, né? E aí tu mudou, tu é uma outra pessoa, mas aí tu vai ter que ficar ali. E aí tu perde, às vezes, o empregado, um excelente empregado, que veste a camisa, porque tu não enxerga que ele precisa de uma nova oportunidade. Sim. E aí ele se sente desgostoso na tarefa onde ele tá, e tu tem meios. Porque, claro, quando a gente fala de uma empresa pequena, muitas vezes a pessoa entra ali como primeiro emprego, como jovem aprendiz, e ela não tem para onde crescer. Porque é uma empresa pequena, uma empresa familiar, uma loja, algo que, tipo assim, o máximo que ela vai chegar aqui, ela quer mais. Bom, esse é um caso. Agora, quando tu tá falando de uma grande empresa em que tem vários departamentos, tu ter um recursos humanos que tá sabendo o que o teu funcionário tá se capacitando e tu também promovendo. Esse cara aqui, ele entrou no departamento financeiro no contas a pagar, mas ele tá fazendo técnico em contabilidade. Quem sabe a gente faz um programa de incentivo para ele ser contador. Sim. E as empresas fazerem esses programas. Eu trabalho numa empresa que tu ganha um percentual de gratificação se tu ultrapassa o teu nível. Então, eu que entrei em nível superior, se eu faço um pós-graduação, eu tenho uma vantagem. Se eu faço um mestrado, eu tenho uma vantagem. Então, assim, me estimula enquanto funcionário a buscar crescer, né? Então, se as empresas têm projetos que estimulam o funcionário, a chance de tu tá ali desde a formação e estimulando teu funcionário a crescer tanto como pessoa, como profissionalmente, tu vai ter um funcionário que vai ter uma lealdade, que vai ter ele vai se sentir pertencente, isso, né? E importante. E isso... E até eu vou ter que puxar um gancho, porque eu vejo muito futebol, né? Eu adoro futebol. Então, e o futebol, para quem gosta e que nem eu, tem tudo a ver com as empresas, porque assim, ó, tu tem aquela galera da base, tá? Aquela galera da base dá o sangue, são jovens, eles querem mostrar serviço, coisa e tal, e eles assim, ó, nasceram ali no time, vamos dizer assim, né? Fizeram escolinha, coisa e tal. E aí, o que o time faz? Vou contratar lá, que eles gostam de falar, o casca grossa, não sei o que, lá, que nem a do Brasil, ou de um time mais famoso, coisa e tal, trazendo os caras assim, ó, a peso de ouro, sendo que o pessoal da base tá ali ganhando pouco, e aí esse não dá certo, eles botam o cara da base e o cara da base faz o gol, né? Então, trazendo, né, para a realidade da empresa, a mesma coisa. Diz aquele jovem aprendiz, foi galgando ali, quando chegou a hora dele ser o gerente, vou trazer o cara lá de São Paulo, porque tem um cara lá maravilhoso. Tu não pode olhar para dentro do teu corpo funcional, então tu é tão incompetente que todos os trainees que tu formou até agora não são bons? Então, tu é incompetente. E tu vê como a legislação do direito administrativo, ela tem uma relação com o direito trabalhista, porque nos órgãos públicos já se criaram legislações determinando percentuais de cargos comissionados para funcionários efetivos. Então, tu vê como o público pode servir de analogia e de prática para o privado. Sim. Porque aquele cara que fez o concurso, que entrou e tá ali contigo, efetivo, né? Tem uma estabilidade e tal, parte das vagas de cargos comissionados de confiança tem que ser para esse cara. Porque esse cara tá ali, ele vai ficar ali independente da troca de gestão. Exatamente. Então, ele tem que ter uma oportunidade de gestão. E muitas vezes os órgãos públicos, né, antes dessa normativa, eles só traziam a alta cúpula como CCs nomeados. E aí, o servidor parecia que nunca ia ter chance de chegar àquela posição. E aí, a lei determina agora que tem que ter um percentual mínimo de CCs
efetivos e né, em contraponto dos nomeados. E as empresas poderiam pegar essa, digamos assim, essa expertise do público e aplicar ali. Pô, vamos botar em cargo de gestões quem tá aqui com a gente desde o início galgando, claro, com né? certeza. Vamos estimular que ele queira crescer e aí a partir daí plano de cargos e salários bem estruturado, né? Dando essas projeções de crescimento na carreira para que tu não perca o funcionário e ele saiba que até onde ele pode chegar. E não só trazendo de fora, que não conhece a cultura da empresa, que não trabalhou nos... Porque a melhor coisa que tem é tu chefiar algo que tu já trabalhou. Claro. Porque tu conhece ali o trabalho, porque tu já fez. No dia a dia. Então, e conhece assim, os colegas e e tudo se mais, tu capacitar aquele funcionário que tá ali na empresa desde a base e tu der um curso de gestão e tu der, ele vai ser um chefe melhor, porque ele vai ter essa gratidão, vai vestir essa camiseta da empresa, né? E vai trabalhar com uma dedicação e com conhecimento de causa, porque ele sofreu as dificuldades lá do início. Então, eu sou muito favorável. E menos passivo. É verdade. Bom, para terminar, o que tu quer deixar para pro pessoal de casa que está ouvindo, assim, um conselho para essas empresas sobre a NR1? O que eu posso dizer, assim, para os empresários, né? Não visem só os lucros. Pensem que a empresa de vocês é o segundo lar dos funcionários de vocês. E é importante que eles tenham qualidade, que eles cheguem felizes. Não vai ser todos os dias, não. A gente sabe que tem empregados complicados. Sim. Que são do mimiminha. Eu super entendo, eu trabalho num cargo de gestão, mas são pessoas e que merecem chegar numa empresa e ter qualidade na prestação. Estar trabalhando ali, sabendo que são valorizados e que a empresa tem essa preocupação na qualidade de saúde mental dos seus empregados. E para os empregados, falem, procurem alguém, exponham as dificuldades de uma forma respeitosa, de uma forma educada, com critérios, que não seja só, eu não gosto, eu não quero, mas com técnica, com base, dizendo, olha só, se a gente implementasse isso, olha como iria melhorar o ambiente. Tragam sugestões, sejam proativos. Eu acho que esse diálogo empregado-empresa é o que vai garantir que as empresas não sofram processos judiciais, não tenham afastamentos, né? É um trabalho conjunto que, se bem feito, vai garantir que a NR1 seja aplicada, seja efetiva e vai garantir que se diminua um pouco, ao menos, os casos de assédio moral e os casos de afastamento pelo INSS, que foi o que acabou gerando isso tudo, né, Cláudia? Não tem dúvida, perfeito. Porque a gente tem que saber o seguinte, que não existe empresa sem funcionário e não existe funcionário sem empresa, né? Então, a gente tem que saber que os dois têm que andar lado a lado, né? E não, parece muitas vezes, um com uma rixa do outro, né? Uma disputa, né? No sense, né? É verdade. Então tá, vou te dar um minuzinho, te agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade. Eu sei o quantos compromissos tu tem. Fiquei muito feliz de ter aceito o nosso convite. E queria que tu deixasse pro pessoal de casa teus contatos. Eu agradeço muito o convite, foi uma experiência muito legal estar aqui contigo, muito obrigada. O nosso escritório, Almeida e Mora, ali na Carlos Gomes. Para quem quiser entrar em contato, cristianealmeida.adv@gmail.com, pode mandar lá, seguir nas redes também, no Insta, Almeida e Mora, advocacia especializada. E para quem é profissional de educação física e precisar de qualquer coisa, sou procuradora jurídica do Conselho Regional de Educação Física, também atuo lá todas as tardes, então estarei lá à disposição para quem tiver qualquer dúvida aí sobre a matéria. Muito obrigada. Eu te agradeço mais uma vez. Então tá, pessoal, então até o próximo podcast da LM.